E aí, Warriors, tudo bom? Fiquem então agora com a penúltima parte da nossa entrevista com o querido Paul. As recomendações deles mudarão o mundo. Xenites recomendam. Vamos lá, então. A Gi mandou uma pergunta, né? Ela me ajudou a formular algumas perguntas, né? Essas de agora foram formuladas por ela, né? Ela perguntou como que foi o convite para você ser entrevistado pela Sci-Fi. A Sci-Fi está fazendo uma maratona de Xena aí nessa quarentena, né? Lá nos Estados Unidos. A gente fez até um vídeo aqui no canal sobre. E a Kate te chamou, né, para ser entrevistada, a Sci-Fi te chamou, eu não sei exatamente quem fez o convite. E acho que, se eu não me engano, pro dia LGBTQI, do orgulho LGBTQI, né? Como que Sim. foi? Conta pra gente aí como que você recebeu o convite. Então, esse foi uma coisa muito, muito aleatória. Uma das coisas aleatórias que eu citei lá no começo que aconteceram assim, do nada. O meu amigo Adam, meu melhor amigo, ele recebeu um e-mail e aí ele me mandou um print, tipo, amigo, olha isso aqui, nada a ver, deve ser mentira, lá, 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 lá. Desacreditado completamente do negócio. Eu, não, amigo, a Kate é a entrevistadora do Sci-Fi, tá? Eu expliquei para ele quem era, e eu falei, mas explica da onde veio, né, pra gente saber se isso é real ou não. Aí falou, tem essa moça no Instagram, e ela me mandou inbox perguntando se eu queria, muito tempo atrás. Eu falei que eu queria ser entrevistado, que tudo bem, isso é super legal. Isso o Adam, tá? Não eu. E aí, só que ela agora chegou o e-mail dizendo, então, que a Kate vai entrevistar para mandar sobre o que eu me sinto mais confortável a falar e tal. E, na verdade, eles queriam saber sobre pessoas do mundo LGBT que são xenites. Então, eu acredito que chegou por ele através das hashtags que ele posta e tal. E a minha conta era fechada no Instagram. Então, assim, por mais que eu postasse, só os meus amigos podiam ver, né? E aí eu falei, nossa, amigo, que legal, o que vai ser e tal. Aí ele falou, manda você também para essa moça, para a moça do Instagram, que eu esqueci o nome dela agora, depois eu posso olhar e te falar. Manda para ela porque ele falou, no e-mail dizia, se você conhecer pessoas que têm histórias legais para contar e tal, passa o nosso contato e pede para entrar em contato com a gente também, para a gente poder ter mais pessoas para entrevistar, né? E aí eu falei, então tá bom, vou mandar mensagem para ela, e mandei mensagem para essa mesma moça, e ela falou, ai, que legal, a gente quer sim saber sobre as suas histórias e tal, e aí a Kate vai entrevistar. Então ela me entrevistou, e na sequência ela entrevistou o Ada, ela marcou com a gente, tipo, o meu era 3 horas, eu acho, o dele era 3h15. Mas chegou assim, do nada, essa moça chamou o Adam e ele me passou, eu até mandei para as meninas, né, para a Suhaila e para a Angel, se elas queriam, por conta do casamento, que era uma história muito legal para contar. E elas, não sei se foram entrevistadas ou não, mas eu e o Adam fomos, e era justamente por isso, eles queriam saber como é que Xena tinha influenciado a sua descoberta, né, no mundo LGBTQI, se Xena fez parte disso e te ajudou de alguma forma, se te inspirou de alguma forma, se você tem alguma história interessante relacionada, se você conheceu alguém por conta disso, ou se você frequentou as convenções, se você fez amigos, como é que foi, né? Então, o nosso bate-papo foi bem assim, foi falando sobre essas coisas dos grupos e de como é que era de como é que era a minha relação com outros xenites, se eu tinha feito grandes amizades, se eu tinha tido grandes amores e coisas assim. Eles queriam saber mais voltado, de fato, para o mundo LGBT, né? Era maratona específica para isso. E aí ela me fez várias perguntas também, e foi ao ar aquele pedacinho, né? Onde eu falo que Xena me ajudou a descobrir quem eu sou, me aceitar como eu sou, e que o seriado é sobre isso, né? Aceitar quem você é e lutar pelo que você acredita. E aí essa parte foi pro ar, foi incrível, foi muito legal. E eu achei que todos iam passar, né? Todo mundo que foi entrevistado ia passar um pouquinho em algum momento da maratona, não sabia como ia funcionar. Mas aparentemente não, eles escolheram algumas entrevistas de algumas pessoas para postar. E o meu foi exatamente no dia, né, do orgulho. Então eu fiquei muito feliz, porque juntei duas coisas que para mim são quem eu sou, né? O lance do LGBTQI, a comunidade e a aceitação e a lutar pelos direitos, não sou tão
ativista quanto eu poderia ser nesse quesito, confesso, mas sou bastante. E Xena, né, que falar sobre Xena para a comunidade LGBTQI no dia do orgulho foi tipo aquele lance, zerei a vida, sabe? Quando você pensa, nossa, zerei a vida, foi muito legal, foi muito interessante. Xena was the start of me understanding myself, accepting myself, and then I met friends who accepted me too for what I am. And this is what the series is all about. Be who you are and fight for what you believe. Vamos lá. Você disse que zerou a vida, né? Que foi uma coisa incrível juntar as duas coisas que te compõem, né? Um pouco, né? O lado LGBTQI, o lado Xenite, né? Que são duas coisas que fazem muito parte de você, né? Sim, eu acho que é isso. É isso. Foi o final da coisa. Foi aquela coisa de nossa, que legal falar para as pessoas, poder estar no sci-fi. Tipo, são 10 segundos, mas é algo importante, né? Uma mensagem importante para outras pessoas que estão assistindo, e eu nunca imaginei que fosse ser eu que fosse dar essa mensagem no dia tão importante quanto o dia do orgulho. E outra pergunta da Gisele, acho que você já até falou sobre isso aqui, mas talvez você possa acrescentar alguma coisa, né? Sua melhor lembrança do encontro da Lucy aqui no Rio. Nossa, o melhor encontro, a melhor lembrança. Eu acho que foi o abraço que ela me deu, que, tipo, eu tinha tido a oportunidade de estar perto dela, de tirar foto, mas era aquela coisa muito distante, né? Uma coisa muito... Ela lá, eu aqui, a gente se encontrou, tirou foto. E o abraço, não. O abraço vai ser uma coisa que eu vou lembrar pro resto da minha vida. Tipo, de abraçar igual... Eu me senti abraçada igual a Gabriele era, sabe? Grudou, assim. Ela apertou e abraçou, uma lembrança que eu não vou esquecer nunca. E eu acho que tá ali, junto com o fato de eu ter... No momento em que eu estava no telefone, falando com a Sharon, e aí, não sei se era Sharon mesmo que eu estava falando nessa hora, mas enfim, eu estava falando com a assessora dela, e ela me... Hã? Tinha uma loirinha lá na hora, né, ajudando a gente a tirar foto junto com ela. Eu não sei. Era que eu falar quando eu falei, eu não me lembro agora se era a Sharon, que é a assessora dela mesmo, da vida, ou se era uma outra, acho que era outra pessoa, não me lembro o nome dela agora, fugiu. Mas foi a hora que eu estava falando com ela e estava todos vocês esperando a minha resposta para saber se a gente ia conseguir ou não encontrar com a Lucy. E eu estava lá desesperado, tentando fazer o que eu podia para não deixar aquilo passar em branco. E ela falou, não, pode ficar tranquilo, porque a Lucy vai receber vocês nem que seja na porta do lado de fora. E aí, a hora que eu falei para vocês isso, que foi aquela alegria geral de todo mundo que entendeu que, de fato, o sonho ia ser realizado naquele dia. Acho que foi o auge de um dos momentos mais emocionantes, até não só daquele dia, mas um dos momentos mais emocionantes da minha vida como Xenite, assim. Porque não era só um sonho meu, sabe? Era um sonho de todas aquelas pessoas que estavam ali. E eu sabia o quanto significava para elas, que embora eu tivesse conseguido realizar o meu em janeiro, era tão importante quanto. E eu ficava imaginando, gente, essas pessoas que estão aqui, que, tipo, é a chance da vida, talvez, de conhecer, né? O momento que elas vão realizar o sonho delas. Então, foi uma luta muito interna, foi uma coisa muito, sei lá, eu queria que aquilo acontecesse, não só por mim, mas pelas outras pessoas também. Então, esse momento foi muito incrível. Foi muito bom. Você ajudou muita gente naquele dia. Foi muito legal isso. Ajudei, acho que eu estava fazendo por todos nós, né? Acho que um Xenite entende o outro, sabe? Aquela coisa, que tem coisas que as outras pessoas não conseguem entender. E eu acho que, por mais que as pessoas tenham sonhos de conhecer outros artistas, se eu não for tão fã quanto, eu não vou entender o que significa para ela conhecer a Beyoncé, por exemplo. Eu amo a Beyoncé, sou muito fã dela, mas eu passo bem a minha vida sem encontrar com a Beyoncé, tá tudo bem para mim. Agora, tem gente que não, tem gente que é enlouquecido por ela e sonho da vida. E naquele momento, eu entendia o que era para vocês também conhecer a Lucy, talvez ter aquele momento, né? E ter vivido isso em janeiro, a gente estava em junho, era muito recente o que eu senti naquele momento, e o que eu sentiria se eu estivesse tão perto e não conseguisse realizar.
Então, naquela hora ali, fora que veio força, veio, sei lá, se vira, filho, faz o que você puder. E graças a Deus deu certo. A Gi também perguntou qual o final ideal de Xena para você? Qual seria o final ideal de Xena para você? Tem algum final ideal, assim? Nossa, pergunta difícil. Mas Eu também achei. Eu acho que eu já sonhei com tantos revival de Xena que eu nunca parei para pensar como é que seria o fim ideal, porque eu acho que é difícil falar do fim, porque eu não queria que terminasse, sabe? Não ia ter um final perfeito. Não sei se eu queria ver a Xena velha, tipo, viveu a vida dela e fez milhões de coisas, aí ela tem neto, tá com a Gabriele, sabe? Não sei se talvez eu gostaria dessa visão tão vida real de Xena. Eu acho que o final ideal para mim seria ela voltando das cinzas e indo pro Egito para ver o que o faraó, tirando férias, sabe? Chega lá no Egito, sei lá, uma pirâmide explode e sai o apocalipse lá de dentro e ela tira a espada, roda assim e tipo, quando ela vai, acaba. Pra gente ficar na ideia do que será que aconteceu, sabe? Eu acho que seria algo por aí, ela enfrentando alguma coisa, ela continuando a ser Xena e eu pensar, não, eu não tô vendo mais, mas eu posso imaginar o que quer que tenha acontecido depois daquilo ali. E não esse momento pesado. Embora o episódio de Afim, eu não gosto dele, eu acho que dói muito ver, mas ele é incrível, ele é muito maravilhoso aquele episódio. A cena do ponto de pressão, da Xena ensinando a Gabriele, finalmente ensinando a ela tudo o que ela sabe, que foi o pedido que a Gabriele fez, né? Me ensina tudo o que você sabe. A única coisa que ela não sabia ainda era o ponto de pressão. Então ele é muito poético para mim. Eu excluiria a Kimi, tipo, nada a ver ser a Kimi, para mim. Apareceu do nada, surgiu do nada, matou a Xena, né? Mas eu acho ele lindo, eu acho ele muito poético. Tem muitas coisas que a gente vê da Xena, da Evilzina, que a gente não tinha visto antes, aqueles dreads, ela lutando, ganhando a cicatriz no seio. Maravilhoso aquilo, sabe? Então eu acho esse episódio muito bem feito. O lance da decapitação, para mim, é muito pesado. Ela morrer na mão daquele cara lá é nada a ver. Mas eu não consigo, eu acho, que te dá um final ideal, sabe? Eu acho que as duas no pôr do sol, vivas, e esperando o sol se pôr, porque foi mais uma missão bem sucedida e que elas vão passar as férias lá no Egito, como elas dizem no começo do episódio, talvez fosse um final ideal no sentido de me dar esperança de que ficou tudo bem, que elas viveram a vida delas, cheio de coisas, e que ela reencarnou como aquela mulher lá da Índia, a mãe da paz, e é isso, sabe? Arminestra, eu acho, né? Arminestra, é. E eu acho que talvez, não sei, eu nunca parei para pensar em como eu gostaria que acabasse, porque eu nunca quis que acabasse. Eu só sei que eu não queria que terminasse daquele jeito, mas como eu gostaria de acabar, eu não sei. Mas talvez isso. Então, essa foi a penúltima parte. Já já a gente posta a última. Espero que vocês estejam gostando.